No calor sufocante da tarde, os carros enfileirados esperavam o sinal abrir. Entre buzinas impacientes e vidros fechados, um garoto franzino caminhava com garrafas d'água penduradas no braço. Roupa simples, pés gastos da rua, mas olhos se pareciam ver mais do que qualquer adulto ali. Quando chegou ao carro blindado parado na faixa, ele não pediu dinheiro, não ofereceu água. Ele apenas se inclinou um pouco, olhou o motorista e disse, como quem entrega uma verdade que não se pode guardar: eu posso te ajudar. Posso ajudar você a curar o que está te matando. O milionário nem tirou os óculos escuros. Achou ofensivo, absurdamente invasivo. Quem era aquele garoto para falar assim? Ele tinha feito exames, escondido o diagnóstico até da própria família. Como, em nome de tudo, aquele menino sabia? Garoto, vai vender sua água. Não acredito em milagres. Ele resmungou, mas o menino não recuou, nem piscou. Apenas falou com calma. Você não precisa acreditar em mim. Só precisa acreditar que sua vida ainda tem valor. Mas você precisa mudar. Precisa fazer o bem. Precisa salvar alguém também. O sinal abriu. O motorista acelerou sem olhar para trás. Tentou rir da situação, mas a voz do garoto grudou na mente dele como algo que não deveria ter sido ouvido. E, justamente por isso, não podia ser ignorado. Como aquele menino sabia que ele estava doente? Como conhecia exatamente as palavras que ele não tinha coragem de dizer nem para si mesmo? Naquela noite, sozinho no enorme apartamento vazio, o milionário percebeu que, por mais dinheiro que tivesse, jamais havia se sentido tão vulnerável, tão exposto, tão visto. E tudo por causa de um garoto desconhecido no sinal. Um garoto que ele queria acreditar que era só coincidência. Mas algo dentro dele dizia que não era. Antes de contar o restante dessa história, que vai fazer você refletir sobre fé, sobre escolhas e sobre o tipo de bem que a gente ignora todos os dias, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo isso agora? Diz pra mim. Porque é impressionante como histórias assim acontecem em qualquer lugar, em semáforos, esquinas, mercados, calçadas que a gente passa sem reparar. E às vezes, no lugar mais improvável, surge alguém que enxerga o que ninguém mais vê. Agora sim, vamos continuar. O milionário estava no carro importado, vidros fechados, ar-condicionado no máximo, tentando ignorar o trânsito caótico da cidade. Pensava nos exames que receberá naquela manhã. O câncer tinha avançado mais rápido do que o esperado. E, pela primeira vez na vida, ele sentiu medo. Não era medo de morrer, era medo de perder o controle. Medo de descobrir que dinheiro não resolveria dessa vez. No semáforo, ele percebeu um menino magro, descalço, oferecendo garrafinhas de água. O garoto olhou diretamente para ele, como se enxergasse além da lataria brilhante, além da pose, além da riqueza. E então disse, com calma assustadora: eu posso te ajudar, mas você precisa querer se ajudar também. O milionário fechou o rosto. Pensou que fosse mais um pedido de dinheiro, mais uma tentativa de golpe emocional. Mas algo naquele olhar não combinava com mentira alguma. O garoto colocou a mão no vidro. Eu sei que o senhor está doente. Sei que está achando que não tem saída. Mas tem. Só que não é comprando, é fazendo. O milionário acelerou o coração. Como ele sabia? Seria coincidência? Algum palpite aleatório? Irritado, abriu um pouco o vidro. Garoto, vai vender sua água. Eu não caio em truques. Mas o menino não recuou. Eu não quero seu dinheiro. Quero que o senhor viva. Mas para viver, vai ter que mudar. O sinal abriu. O milionário arrancou rápido, tentando afastar aquela sensação estranha. Porém, no retrovisor, viu o garoto parado, observando o carro se afastar. E por algum motivo que ele não entendia, aquilo o incomodou mais do que o diagnóstico que receberá horas antes. Quando chegou em casa, não conseguiu dormir. A voz do menino insistia como uma lembrança que ele não queria ter: eu sei que o senhor está doente. Mas no dia seguinte, algo ainda mais perturbador aconteceu. E não tinha como ser coincidência. E foi aí que o milionário começou a desconfiar que aquele garoto sabia muito mais do que deveria. Na manhã seguinte, o milionário acordou irritado consigo mesmo. Era ridículo. Ele, um homem acostumado a negociar com executivos,
políticos e médicos renomados, ter passado a noite inteira pensando em um garoto que vendia água no sinal. Mas havia algo ali que não combinava com coincidência. Algo naquele olhar que parecia atravessar sua alma. Decidiu ir ao hospital resolver assuntos pendentes. No caminho, ao parar no mesmo semáforo, tentou não olhar para o lado. Mas o silêncio da rua naquele horário era diferente, quase incômodo. E então, quando finalmente levantou os olhos, o menino já estava ali, parado exatamente na altura da janela. O senhor não dormiu direito. A frase veio sem tom de pergunta. O milionário gelou. Como você sabe disso? Quando a alma pesa, o sono some, respondeu o garoto. E sua alma está gritando faz tempo. O milionário riu, mas um riso nervoso, tentando manter a pose. Garoto, chega. Você não sabe nada da minha alma, muito menos da minha vida. O menino se aproximou um passo. Sei o suficiente para dizer que, se continuar desse jeito, o senhor não chega até o fim do ano. Um arrepio subiu pela espinha do milionário. Aquilo não era uma ameaça. Não era um pedido de dinheiro. Era um aviso. Como você sabe do meu problema? Perguntou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu só sei. Não sei explicar. Algumas pessoas escutam o que não é dito. Outras veem o que não está na frente dos olhos. Eu sinto. O garoto colocou a mão no peito. Eu sinto quando alguém ainda tem chance. O senhor tem, mas precisa fazer por merecer. O milionário respirou fundo. E o que eu tenho que fazer? O bem. Para alguém que não pode pagar de volta. Só isso. Ele deu um passo para trás. Quando o senhor fizer, eu apareço de novo. O sinal abriu. O milionário hesitou por alguns segundos antes de arrancar. Mas o que realmente deixou abalado aconteceu algumas horas depois, dentro do hospital, quando ouviu sua médica repetir exatamente as mesmas palavras que o menino havia dito no semáforo. Se o senhor continuar desse jeito, não chega até o fim do ano. O milionário saiu da sala da médica com o mundo girando. Até aquele momento, ele havia tratado a doença como um incômodo caro, algo que podia resolver com especialistas, tratamentos de ponta, viagens ao exterior. Sempre acreditara que dinheiro comprava tempo. Mas agora a médica, a única pessoa que sabia a gravidade real do diagnóstico, repetira exatamente a frase do menino. Aquilo não podia ser coincidência. Ou podia. Ele odiava não ter controle. No estacionamento do hospital, abriu a porta do carro e ficou alguns minutos parado, sem forças para entrar. A imagem do garoto insistia na mente dele. Um menino magro, roupa simples, sol queimando a pele, mas com um olhar firme demais para alguém daquela idade. Se continuar desse jeito. As palavras ecoavam como um aviso impossível de ignorar. O milionário era um homem acostumado a desconfiar de todos. Em sua vida, ninguém fazia nada sem pedir algo em troca. Então ele fez o que sabia fazer melhor, tentou racionalizar. Ele deve ter me visto entrando no hospital algum dia. Ele deve ter ouvido alguma conversa. Ele deve trabalhar para alguém querendo arrancar dinheiro de mim. Mas nenhuma dessas possibilidades explicava o que ele sentiu ao olhar no fundo dos olhos do garoto. Não era chantagem, não era ameaça, nem parecia interesse financeiro. Era verdade, crua, dura e desconfortável. Naquela noite, sozinho na cobertura, ele abriu uma garrafa de uísque, hábito que a médica mandara abandonar. Mas antes de servir, a lembrança do menino o fez parar com a garrafa na mão. O bem, para alguém que não pode pagar de volta. Parecia ridículo, parecia infantil, mas, por algum motivo, fazia sentido. No dia seguinte, decidiu voltar ao semáforo. Não contou a ninguém. Não queria parecer vulnerável. Um milionário implorando respostas para um garoto que vendia água no farol seria motivo de piada nos círculos sociais dele. Ele estacionou o carro no acostamento e ficou observando de longe. Horas se passaram. O menino não apareceu. Perguntou a ambulantes, vendedores, taxistas. Parecia que ninguém o conhecia. Estranho, murmurou. Quando finalmente desistiu e voltou ao carro, encontrou algo inesperado preso no limpador de para-brisa. Uma garrafa de água igual a esse menino vendia, mas sem preço, sem etiqueta, apenas uma frase escrita com caneta fina no rótulo. A cura começa quando você muda. Ainda não começou.
O coração do milionário disparou. Como ele sabia que ele viria ali? E como havia deixado aquilo no carro sem ser visto? Mas a parte mais inquietante ainda estava por vir. O milionário segurou a garrafa por longos segundos, como se o objeto tivesse algum peso que não era físico. A frase escrita no rótulo parecia olhar de volta para ele, julgá-lo, atravessar seu orgulho como lâmina. A cura começa quando você muda. Que tipo de garoto falava assim? Era como se o menino soubesse exatamente onde tocar, no ponto que ele evitava encarar fazia anos. Ele não mudava, nunca mudará. Tinha dinheiro, tinha comando, tinha influência. Por que mudaria? Ele entrou no carro e ficou ali, sem ligar o motor. Seu reflexo no espelho mostrava um homem cansado, envelhecido antes da hora, apesar das roupas caras do carro luxuoso. Pela primeira vez, perguntou a si mesmo: e se ele estiver certo? No caminho de volta para casa, viu algo que normalmente ignoraria. Uma senhora tentando carregar uma sacola pesada pela calçada. O semáforo fechou e ele ficou observando enquanto dezenas de pessoas passavam sem ajudar. Anos atrás, ele também teria ignorado, mas dessa vez, algo ardeu dentro dele. Saiu do carro, deixou-o parado na rua, para espanto de motoristas atrás, e ajudou a senhora a carregar a sacola até a porta de casa dela. Ela sorriu, sem saber quem ele era, sem interesse, sem pedir nada. Um sorriso simples, um obrigado sincero. Algo tão raro no mundo dele que chegou a incomodá-lo. Ao voltar para o carro, uma surpresa. A mesma garrafa de água estava agora sobre o banco do passageiro, embora ele tivesse deixado no porta-luvas. E havia outra frase escrita no verso do rótulo: é por aí. Continue. Ele gelou. Olhou ao redor. Não viu ninguém. Como aquela garrafa tinha voltado ali. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva, nem medo, apenas curiosidade. Uma curiosidade humilde, quase infantil. Naquela noite, não bebeu uísque. E também não ligou para médicos, clínicas particulares, assessores ou advogados. Ele apenas ficou sentado na sala, olhando para a garrafa como quem encara uma porta entreaberta para um mundo que nunca acreditou existir. Mas a transformação verdadeira ainda estava longe, porque o menino reapareceria no momento mais inesperado e com a frase mais dura que ele ouviria na vida. Quando o milionário finalmente reencontrou o menino no mesmo semáforo, já não era o mesmo homem. Estava mais silencioso, mais observador, quase humilde. O menino, porém, não sorriu. Apenas se aproximou e disse, sem rodeios: você acha que eu vim aqui para te curar, mas eu vim aqui para te confrontar. O milionário franziu o senho. Era a primeira vez que o garoto falava de um jeito quase duro, quase adulto. Confrontar. Sobre o quê? Perguntou o homem, tentando manter a superioridade que lhe restava. O menino encostou a garrafa no vidro e respondeu: sobre como você viveu sua vida inteira acreditando que podia comprar tudo, até sua própria saúde. Eu não estou tentando comprar nada. Está assim, disse o menino calmamente. Você quer um milagre rápido, limpo, indolor. Quer acordar bem amanhã e continuar tratando as pessoas como lixo. Quer continuar fingindo que não vê fome, miséria, solidão. Quer continuar acreditando que sua doença é injusta, mas que a dor dos outros é normal. A garganta do milionário apertou. Jamais alguém lhe falará daquele jeito. Muito menos um menino de rua. Se você realmente quer viver. O menino completou. Vai ter que mudar tudo. Começando pelo jeito que enxerga o mundo. Pausa. E pelo jeito que enxerga a si mesmo. O homem tentou rir, mas não conseguiu. Era como se o riso estivesse sufocado por dentro. Você fala como se fosse um velho sábio. Quantos anos você tem? O menino deu de ombros. A rua me fez envelhecer mais rápido que você com seu dinheiro todo. O semáforo abriu. Carros começaram a buzinar. O menino se afastou. Mas antes de desaparecer entre os carros, lançou a frase que cortou o milionário como uma faca. Milagre não é Deus te curar. Milagre é você finalmente entender o valor das pessoas. Sem isso, você não merece nada. O milionário ficou parado, mãos tremendo no volante. Não era mais sobre doença, era sobre vida. E se ele queria continuar vivendo, aquela conversa não poderia terminar ali. O milionário passou aquela noite em claro.
A conversa com o garoto estalava na cabeça como um eco impossível de ignorar. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele não pensava nos remédios, nem nos médicos, nem na própria dor. Pensava nas pessoas, nos funcionários que tratou com frieza, nos jovens que ignorou, nos pedidos de ajuda que fingiu não ouvir. E, como se algo dentro dele tivesse finalmente desarmado, tomou uma decisão simples: ajudar alguém, sem vantagem, sem intenção oculta, sem que ninguém soubesse. Apenas ajudar. O primeiro gesto foi com um funcionário antigo do prédio que pedia demissão porque não conseguia pagar o aluguel. O milionário, pela primeira vez na vida, ouviu a história inteira sem olhar para o relógio, sem se irritar. Pagou o aluguel atrasado e disse: "Eu não quero nada em troca. Só continue." O homem chorou. No dia seguinte, comprou café para todas as pessoas que encontrava na rua. Às vezes era recebido com estranhamento, às vezes com gratidão pura. Mas uma pequena chama começou a crescer dentro dele, uma sensação que não sentia há anos: humanidade. Enquanto isso, o menino do semáforo sumiu. Dias passaram sem sinal dele. O milionário começou a procurá-lo em outros cruzamentos, oferecendo caronas, perguntando por ele para outros vendedores ambulantes. Nada. Até que, uma tarde, exausto e quase desistindo, viu o garoto sentado na calçada, arrumando garrafas d'água numa caixa quebrada. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. "Eu mudei algumas coisas", disse o milionário. "Não por você, mas porque percebi que eu era pior do que imaginava." O menino levantou o olhar, sério, e respondeu: "E mudou porque queria viver." Isso é o começo. O milionário respirou fundo. "E agora, o que acontece?" O menino sorriu levemente pela primeira vez. "Agora você vai ver o que acontece quando alguém finalmente merece o milagre." O homem prendeu a respiração. "O que você vai fazer comigo?" O garoto se levantou e, com uma calma quase assustadora, tocou no peito dele. "Nada. Quem vai fazer é você." E naquele instante, algo começou a mudar, não fora, mas dentro. O milionário não sabia exatamente quando começou a melhorar. Não foi de um dia para o outro. Não foi uma cura mágica. Foi uma soma de pequenas mudanças que ele jamais teria imaginado fazer antes daquele encontro no semáforo. Ele começou visitando instituições pequenas, discretas, onde ninguém o reconhecia. Depois ajudou famílias que viviam em barracos feitos com pedaços de madeira. Gente que só precisava de um gesto para ter um recomeço. E, sem perceber, o homem passou a fazer algo que nunca havia feito na vida: olhar nos olhos das pessoas invisíveis. Um dia, voltou ao cruzamento onde tudo começou. O menino estava lá, como sempre, vendendo água. Mas, dessa vez, o milionário não abriu a janela apenas, desceu do carro e caminhou até ele. "Moço, o senhor está diferente", disse o garoto, sorrindo como quem enxerga além da carne. O milionário respirou fundo. O médico havia usado outra palavra: remissão. Não cura completa, mas algo que até o próprio médico admitiu ser raro. O menino, porém, parecia saber antes dele: "Eu fiz o que você pediu. Tentei ajudar quem ninguém vê." O garoto assentiu devagar. "O milagre não é só ficar bom, moço. O milagre é quando a pessoa muda." O homem engoliu seco. Então tirou um envelope do bolso. "Eu quero que você pare de trabalhar aqui. Consegui uma vaga para você como aprendiz de serviços gerais num dos meus escritórios. Carteira assinada, salário fixo. E," sua voz tremeu, "eu quero te agradecer. Se meu filho nascer bem, o nome dele vai carregar o seu." O menino baixou a cabeça, emocionado, e murmurou: "Agora sim, moço, agora o milagre está completo." E ali, no cruzamento mais esquecido da cidade, dois mundos que jamais deveriam se encontrar se reconheceram. O mundo de quem sempre teve tudo, e o de quem nunca teve nada além da própria fé. Você já conheceu alguém que te fez enxergar a vida de outro jeito? Alguém simples, inesperado, mas que abriu sua mente para uma visão nova. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para não perder histórias emocionantes como essa.